Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos de casa. Que bênção a presença de vocês aí também. Antes de começar, eu queria perguntar para a Ruana se ela sabe até que hora que vai o de sábado. Ah, tá. Então, porque às vezes eles têm compromisso aqui, daí só para saber se daria para vir, né? Amém, queridos? Então, o de sábado, eu tenho que falar aqui para que os irmãos escutem, né? O congresso, né, que vai ter no São Vicente. Sábado vai até aproximadamente 8h30 da noite. Amém, queridos? Vamos estar orando, então, consagrando esse momento, essa palavra, que possamos estar aprendendo em nome de Jesus. Senhor Deus, oramos a Ti nesse momento, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, a Tua orientação, a presença do Teu Espírito Santo, nos explicando, nos instruindo, traduzindo ao nosso ouvido, Senhor, qual é a Tua mensagem para cada um de nós, que não seja feita aqui a minha vontade, a minha palavra, mas sim que a Tua palavra seja pregada nessa noite, que seja uma noite de cura, de aprendizado, de restauração, em nome de Jesus. Nós também colocamos diante de Ti as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas angústias, aquilo que está capturando assim o nosso pensamento, que vem estar no Teu altar, para que possamos realmente estar disponíveis para o Teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero pedir para vocês abrir a palavra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Exatamente. Não, deixa eu ver se é primeira ou segunda, mas é segunda. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Antes de ler, eu quero dizer para vocês que esse trecho da palavra sempre falou muito comigo. Desde, acho que uma das primeiras vezes que eu li assim, né, não sei quando, mas fala muito comigo, porque ele é muito pedagógico, eu acho. Ele nos ensina muito e nos previne, posso assim dizer, de cair, né, no erro. Então, eu vou ler e depois a gente vai estar dando uma olhada juntos sobre. E o nome dessa ministração se chama Cabeça Vazia. Vamos lá, tá? Capítulo 10, versículo 4, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É o 6 também, tá? E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu creio que é aquele texto que não dá para ler corrido, precisa sempre dar uma estudadinha, assim, porque ele tem muita informação, e num versículo ali tem 3 ensinamentos praticamente, então, se a gente está fazendo aquela leitura com pressa, a gente perde, né? Eu falei sobre o título ali, né, Cabeça Vazia, porque nós aqui temos um ditado popular, que, né, não sei nem se tem fundamento, mas acho que tem, que fala que cabeça vazia é sinônimo, né, de oficina do diabo. Eu queria dizer para vocês que eu entendo na palavra hoje, deixando esse ditado de lado, que não existe cabeça vazia. Não existe, não estou pensando em nada. Não existe uma mente neutra ou um pensamento neutro completamente. A gente sempre precisa estar analisando os pensamentos que chegam na nossa cabeça. Nós vamos falar sobre isso hoje. No versículo 4, ele nos dá umas instruções bem interessantes. Fala assim, eu vou explicar o que está acontecendo mais ou menos. Aqui é a segunda ou terceira carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente a terceira, uma delas aí não foi preservada. E aí ele parece, que dá uma mudada completamente no teor. A gente tem ali nos primeiros 9 capítulos um clima, que ele fala com a igreja assim, um pouco mais positivo, posso dizer assim, e depois ele, né, fica um pouco mais enérgico. E aqui, dentre as coisas que ele está falando, ele está meio que prevenindo esses irmãos de possíveis infiltrados ali, querendo questionar a autoridade dele, né, enfim,
o poder dele em Deus, né? A autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Então, ele está trazendo para a gente uma figura de guerra. Ele faz isso de vez em quando, falando que a nossa luta é espiritual, que nós estamos em guerra. Ele meio que bate nessa tecla de vez em quando. Ele fala muito mais de guerra do que de acolhimento, de que a igreja é um lugar, sei lá. Ele sempre tenta alertar para a gente que nós estamos em guerra. E aqui ele fala que a nossa milícia não é contra carne e sangue. Quer dizer o quê? Que nós não lutamos uns com os outros ou contra o sujeito que entrou aqui querendo ensinar uma outra coisa. Nós lutamos uma luta espiritual, não contra o sujeito, né? Vamos supor que entre uma pessoa chamada João. Sempre a gente usa o nome João, né? O João sofre. E o João está aqui infiltrado, ensinando outras coisas que não têm a ver com o Evangelho de Cristo. A minha luta não é contra o João. A minha luta é espiritual, contra o que age na vida do João. E aqui, mais ou menos, ele está falando isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele vai meio que explicando o que é isso. Então, é uma linguagem simbólica. Essa luta, essa milícia, não é de gente armada, tal. Ele está falando de uma coisa espiritual. E a fortaleza é uma coisa espiritual também, não é um muro ao redor de uma cidade. Ele está falando de barreiras, de coisas que nós muitas vezes criamos ou se criam e a gente acaba impedindo, né, de conhecer a verdade completa por causa disso. Ele meio que explica um pouco depois, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja, com essas armas eu vou destruir fortaleza e eu vou anular sofismas. Eu não sei se a tradução está igual a minha aí, Almeida Revista Atualizada, tá? Fechou. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É muita coisa para a gente ler corrido. Então, ele está dizendo, a nossa milícia, né, que as nossas armas em Deus, elas são fortes. E com elas a gente pode destruir muralhas e barreiras, a gente pode anular sofismas, que são os enganos que vão chegando, que vão batendo a porta. A gente sempre fala uma coisa assim, que o sofisma é a mentira com cara de verdade, né? É um pouco mais do que isso, mas para facilitar a nossa vida, é aquela besteira que a gente escutou a vida toda, mas que de tanto escutar parece que agora é verdade. Como, por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Né? Quem muito se abaixa, seu que aparece. Ou seja, não fica ajudando todo mundo. Ou seja, a pessoa que nasceu errada, ela vai morrer errada, porque não tem jeito para ela. São as coisas que a gente... Roberto está rindo. São as coisas... Depois eu falo pessoalmente o provérbio integral, se alguém não entendeu. O segundo. Isso, Então, são coisas que a gente escutou, quem sabe, de um familiar, de um amigo, ou do pai da mãe, não sei, né? Não vai por aí, porque, né? Então, assim, pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito para o fulano, porque aquele ali foi fadado a ser um tropeço, né? Quando a gente vai vendo a palavra nos trazendo esperança, renovo, para todo aquele que se abrir ao Evangelho. Então, a gente vai entendendo quanto sofisma nós crescemos acreditando e viram fortalezas, barreiras, né? Fez para mim uma ou duas vezes, a terceira não perdoo mais. Essas coisas assim. Por quê? Porque eu não sou bobo, né? Coisas que a gente ouviu. E toma aquilo para nós como verdade. Então, as armas que o Senhor nos entrega, que nós entendemos que é a própria palavra revelada, elas vão quebrando essas mentiras do diabo na nossa cabeça. E o que elas quebram também? Versículo 5. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Está falando da mesma coisa. Se eu já estou altivo em determinado assunto, eu não estou aberto para o conhecimento de Deus. Se eu acho que a pessoa que nasceu ruim vai morrer ruim, eu não vou nem pregar para ela, porque isso ali já é um zero à esquerda. Eu entendo assim desse jeito. Então, isso se levanta contra aquilo que Deus quer me ensinar. E eu não me abro para a vontade do Senhor, né? Para a palavra. Então, ele está falando de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E essa parte onde é o que mais fala comigo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo.
E é sobre isso que nós vamos falar, e eu sempre gosto de simbolizar assim, para vocês talvez colocar isso numa imagem na cabeça, é como se o pensamento fosse uma pessoinha, você algema ela, leva ela lá na frente do juiz, né? E ali a gente vai decidir se aquilo é bom ou é ruim. Então, isso deve ser um filtro para nós. Porque, às vezes, irmãos, a gente pensa que tudo que chega na nossa cabeça é fruto do meu ser, né? Ou de quem eu sou enquanto pessoa, e eu penso assim. E, na verdade, o apóstolo Paulo vem alertando, é uma batalha espiritual. Então, nem tudo que chega na minha cabeça faz parte de mim, eu tenho que executar. Então, o que ele está falando? Levando cativo, ou seja, levando prisioneiro todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, me veio uma ideia, vou me vingar daquele meu cunhado que só me fez mal, né? Por exemplo. Ou daquele vizinho lá que está sempre incomodando, só ele tem razão, me veio uma ideia. Aí eu pego esse, eu sei que estou usando um exemplo bruto, né? Às vezes é uma coisa mais sutil. Eu pego esse pensamento, algemo, levo ele na frente do Senhor, né? E digo, Senhor, o que tu achas? Dá a tua opinião, faço, não faço? Aí o Senhor fala, não faz, para. Né? E aí, irmãos, eu tenho esse filtro, que é a palavra de Deus ao meu favor. Então, irmãos, com isso a gente vai entendendo que nem tudo que passa por aqui é meu ou deve ser meu. Às vezes é meu mesmo, assim, no sentido da minha carne, né? Nós somos muito errados, a gente pensa coisas muito ruins, nem tudo é Satanás, às vezes é o mesmo, né? Mas não quer dizer que eu pensei que eu vou agir ou que eu vou continuar pensando desse jeito. Então, a partir do momento que a gente entender que isso aqui precisa filtrar até os meus pensamentos, a coisa melhora. E aí a gente vai vendo como o ser humano é ruim, né? Porque nem pensar a gente sabe. A gente precisa aprender a pensar. Depois aqui outros versículos vão falar como é que se pensa. É cruel isso, né? Parece que a gente não sabe fazer as coisas, realmente não sabe. Várias vezes a gente tem ideias absurdas e que não vêm de Deus e precisa lutar com aquilo. Mas se eu nem lembro disso daqui, eu absorvo o pensamento como meu, eu sou assim mesmo, é o que eu penso, não vou deixar avacalharem comigo de novo e vai ser assim daqui para frente. Continuando, versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então ele está dizendo, vocês têm que estar prontos para punir a desobediência, coisa que a gente não faz mais para não se indispor. Né? A gente não chama a atenção de ninguém para não arrumar para a cabeça, porque essas coisas dão trabalho. Aí tu vai chamar a atenção, o pessoal vai ficar brava, aí vai ter que dar uma orientação, depois vai ter que acompanhar, ver se ela conseguiu caminhar dali para frente. Dá trabalho. Se meter na vida dos outros dá trabalho, mas é o que o apóstolo Paulo está nos orientando. Nós temos que punir a desobediência. Uma vez completa a nossa submissão. Não adianta também eu viver uma vida devassa aí fora e querer punir a desobediência dos outros. Então, ou seja, se eu estou submetido àquilo que o Senhor está me propondo, eu consigo, com isso, né, ajudar o próximo, estender a mão. Dizer, irmão, não é por aí, vou te ajudar, vamos seguir no caminho aqui que é estreito. Aí a gente vai vendo, irmãos, como a gente perde, né? Se a gente não mergulha um pouquinho mais e lê esse versículo rapidão. E outra, como a gente precisa ser instruído, como a gente não sabe nem pensar. Amém? Vou continuar. Eu escrevi umas coisas aqui, talvez já devo ter falado, mas eu vou ler porque às vezes é interessante. Às vezes não. Paulo deixa claro que estamos sempre em guerra e que a mesma é espiritual e o principal alvo é a nossa mente. Eu vou parar aí. O principal alvo dessas guerras entre, né, que a gente vê assim, as guerras espirituais, do diabo tentando nos atacar, o alvo principal dele é a nossa cabeça. A gente pensa que é outras coisas, que é as finanças, né, que o diabo, o inimigo se levantou, estou no deserto, passando pela prova, que tá apertada a coisa, ou contra a minha saúde. Mas, na verdade, irmãos, o alvo principal de Satanás é a minha cabeça, porque ali é a sede das minhas decisões, é onde eu vou ver se eu vou permanecer ou se eu vou me deixar levar por esse problema que eu estou vivendo, ou essa tentação, ou seja lá o que for. Então, irmão, da mesma forma como o Senhor também nos chama é o que nós vamos ver aqui hoje, a pensar nas coisas de Deus, a colocar nossa cabeça para funcionar,
nas coisas do Senhor, a meditar nisso aqui, porque é o nosso entendimento. Então, irmãos, a gente dá pouca bola para isso. Na verdade, a gente vê, não sei se vocês percebem, hoje em dia está uma coisa um pouco mais comum, eu trabalho bastante na área clínica, assim, não sei nem porquê, mas acho que os médicos se conhecem, né? E um vai falando para o outro, daí de vez em quando eu estou numa clínica. E aí, hoje, graças a Deus, a cabeça das pessoas se abriram mais para tratar da cabeça, né? E não da cabeça, assim, só a cabeça, mas, enfim, da mente, né? Então, hoje, a gente vê com frequência as pessoas procurando um psiquiatra, coisa que antes tinha muito preconceito a pessoa ir num psiquiatra, tratar a mente. Mas, se eu estou com problema no joelho, eu vou no ortopedista sem nenhuma crise. Mas o psiquiatra, vou emendar, é coisa para louco. Né? E hoje a gente vai percebendo, a pessoa ir no neuro, ela já ficava um pouco assim, opa, peraí, não sou louco, não preciso ir no neuro. E hoje em dia está se quebrando essas besteiras, né? Enfim. Então, mas é aos poucos, ainda há preconceito. O fulano frequenta o psiquiatra. Meu Deus. Irmãos, está cuidando da mente, qual é o problema? Se eu tiver um problema no braço, eu vou cuidar do braço. Um problema no pé, eu vou cuidar do pé. E aqui, irmãos, a gente precisa dar valor para aquilo que passa pela nossa cabeça e aquilo que, com certeza, é alvo de Satanás. Amém? Vou continuar. A mente é poderosa, porém subestimada. Achamos que tudo que aparece em nossa cabeça são reflexões genuínas, fruto do nosso intelecto, do nosso ser em si. Mas estamos em batalha. O inimigo lança muitos dardos, já vou falar sobre isso. Nossa carne procura nosso benefício, e desse jeito nossa vida espiritual vai sendo arruinada por uma coisa que ninguém vê. E essa é a naba. Se o cara quebrou a perna, todo mundo sabe que ele quebrou a perna, porque ele está machucado da perna, está mancando, está ruim, né? Se ele está com uma doença aí, que está acometendo ali o sistema imunológico, ele fica debilitado, a gente sabe. Agora, se ele está com mais ideia atravessada, ninguém sabe de nada. Ele vem aqui, faz cara de crente, cumprimenta todo mundo, dá a paz do Senhor, beija, abraça, canta o hino aqui, mas, na verdade, o coração dele está lá longe. E quem que vai saber disso? Ninguém, porque a gente não lê mente. Ainda bem, né? Só a nossa mente já é uma caca, imagina a lenda dos outros tudo, né? Já pensou, está ali tudo escrito em cima da cabeça que a pessoa está pensando? Então, irmãos, é uma coisa que acontece no esconderijo do nosso ser. Então, daqui a pouco a gente está longe, está desviado, estando aqui, junto da comunidade. É mais difícil, tá? Normalmente, o cara que se desvia, ele quer distância. Mas, às vezes, tem aquela religiosidade, né? Não, eu vou, tal, não sei o quê, e está aqui, mas não está. Então, irmãos, é para vocês verem como a gente precisa cuidar. Eu falei ali de dardo inflamado. Eu vou ler esse versículo, só para a gente entender o que a Bíblia fala sobre. Eu vou ler Efésios, capítulo 6, versículo 16, naquele trecho muito famoso da armadura, tal, né? Mas eu não vou ler o trecho todo, eu só vou ler o negócio do dardo, que é muito interessante isso. Aqui o mesmo apóstolo Paulo falando sobre batalha espiritual, falando sobre que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas ele usa elementos de guerra como simbolismo para a gente se preservar do inimigo. Então, Efésios 6,16 fala assim, não sei como é que está na de vocês, mas a minha Bíblia é um pouco assim antiga nas palavras, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando, não sei como é que está aí, mas quer dizer colocar no braço, né? Eu vou embraçar um escudo. Como a gente vê esse pessoal de guerra, normalmente de filme medieval, com aqueles escudões, né? A gente, às vezes, pensa no escudo uma coisa pequena, assim, mas sempre era uma coisa que cobre praticamente o corpo todo. Quando a gente vê essas tropas de combate, tipo de elite, assim, a gente vê que é um escudo gigantesco. Esse tempo um cara me chamou para pintar escudos. Eu falei que não, porque era muito difícil, o trabalho minucioso, assim, pedir um monte de escudo da coisa da polícia. Eu disse, não, obrigado. Aí, mas não tem nada a ver com a pregação, eu lembrei disso agora. Assim. O que tem a ver? O que contribuiu, né? Nada. Mas se não falo uma besteira, vocês dormem, porque eu já estou vendo 3 ou 4 aqui. Sei o que fizeram hoje, de tão agitado que estão pescando. Voltando,
O escudo, irmãos, é para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. O que é isso? Uma flechinha com foguinho na ponta. Por isso que, quando se atacava uma cidade antiga, se atacava nas portas, que as portas eram de madeira. Então, irmãos, o inimigo lança dardos inflamados, que é uma flechinha com foguinho, e aquilo ali vai corroendo, ali, quem sabe, a porta de madeira, mas o escudo me protege. Então, a Bíblia me manda embraçar o escudo e me proteger das coisas que o inimigo lança. Ou seja, o inimigo lança coisas. E a gente pensa que não, que estou protegido. E amém, está protegido pelo escudo, beleza. Mas anda de qualquer jeito e acha que está protegido. Sei que tem o corpo fechado. Irmãos, não funciona desse jeito. A gente precisa vigiar. É por isso que a palavra fala, para vigiar. Sede sóbrios e vigilantes. Orai e vigiai, essas coisas. Continuando. Precisamos refletir... É bem estranha essa frase que eu escrevi, mas faz sentido. Precisamos refletir nossos pensamentos. A gente precisa ver o que chegou aqui de pensamento. Eu vou refletir sobre o que chegou. Tive uma ideia, vou refletir sobre a ideia que tive. Amém? Emparelhá-los aos ensinos da palavra. Isso é essencial para a nossa saúde e vida longa na fé. E, de vez em quando, irmãos, quando eu prego aqui, eu ia falar que eu acho que as minhas pregações são tudo igual, só muda um pouquinho o tema, assim, Mas, de vez em quando, irmãos, vocês veem as pessoas indo embora. Porque o negócio na caminhada é a perseverança, é a constância. Não adianta tu explodir de um dia para o outro e virar, sei lá, não sei, um crente famoso, e daqui a pouco tu sumiu. Então, a palavra nos chama a perseverança. Então, a gente precisa, em prol da nossa vida longa na fé, estar sempre analisando aquilo que chega na nossa cabeça, porque daqui a pouco nós estamos tendo pensamentos desviados e não se apercebeu disso. Eu escrevi um exemplo aqui que eu queria dar para vocês, que não é um bom exemplo, na verdade é um péssimo exemplo, mas foi o nome que me veio na cabeça. Quando começou a igreja primitiva ali, Jesus foi para o céu, tal, aí começou uma igreja chamada de igreja primitiva, não sei como é que era o nome. E aí os primeiros cristãos ali, naquele período apostólico, começaram a ter uma vida de comunidade muito intensa, e muito verdadeira, e muito tremenda. E aí, lá pelas tantas, começaram a entregar posses, e aí, com essa posse, se vendia o valor daquilo e supria a necessidade de quem tinha menos. Aí teve um senhor chamado Barnabé, que vendeu uma propriedade, uma casa, entregou lá aos pés dos apóstolos, tal. Poxa, que legal. Aí teve uns outros dois, um casal, chamado Ananias e Safira, que pensou, poxa, o povo gostou do que Barnabé fez, hein? O Barnabé chamou a atenção. Barnabé é um crente famoso, posso dizer, Barnabé é reconhecido, nós podemos ser igual a Barnabé. E aí eles tiveram a absurda ideia de vender um terreno, um campo, e ofertar também o valor lá integral do campo. E, na verdade, aquilo ali era mentira, era uma tramóia entre os dois, para ficar com a beirada, mas se pagar de gostosão. Nós vendemos o terreno por R$300 mil. Na verdade, eles venderam por R$600 mil. Parte eles retiveram, entregaram 300 e falaram que venderam por 300. Acontece que foi lá Ananias, Barnabé, que Deus o tenha. Ananias foi lá, entregou, vim trazer a oferta do terreno. Aí ele disse, quanto é que foi, Barnabé? 300 mil. Aí, tá. Hã? Eu falei Barnabé de novo? Tá, Barnabé, desculpa aí, mas Barnabé é uma benção, devia ter mais coisas sobre Barnabé. Quanto é que foi, Ananias? 300 mil. Aí Ananias caiu esturricado no chão, porque aquilo era mentira, e o Senhor tinha um zelo gigantesco por aquela comunidade iniciante. Aí, pouco tempo depois, aparece a tal da Safira, que de bonito só tinha o nome. Chegou lá, Safira, quanto é que custou? 300 mil. Mentirosa? Está aí, teu marido. Não, está aí, os abençoados que carregaram o corpo do teu marido. Tu és a próxima. Morreu Safira também. Tudo bem, morreram. Tudo bem para nós, Para eles foi terrível. E
O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero... O que foi? O que eu quero dizer com isso? Como é que isso começou na vida de Ananias e Safira? Começou com alguém dizendo, vocês têm que fazer isso? Eu acho que não. Começou com um pensamento. Ei, Barnabé ali, né? Poxa, o pessoal está até elogiando ele e tal. Irmãos, a desgraça vem com um pensamento. Sempre, se você for cometer um pecado da carne, na promiscuidade, começou com um pensamento. Sempre começa com um pensamento, irmãos. Eu quis trazer esse exemplo ruim de propósito mesmo, porque as coisas não vêm assim voando, toma conta do nosso corpo e a gente peca, assim. Não, vem com um pensamento, irmãos. Aí tu alimenta, não repreende, né? Não leva ele algemadinho para a presença de Cristo, e aí mais uma vez, e aí você normaliza aquele raciocínio achando que, na real, não é de todo ruim. Ainda vou dar metade. Tem gente que não está dando nada. Eu ainda vou dar 300 mil, olha aí. Né? E aí as considerações humanas vão chegando, a gente vai ponderando, e daqui a pouco estamos entregues à mentira, à carne, né? Então, não é muito difícil de acontecer conosco, irmãos. Não é muito difícil. É só a gente se deixar levar pelo nosso próprio raciocínio e pelos dardos inflamados do diabo. Amém? Vocês estão até entendendo pela cara, os que não estão dormindo. Assim, ó. Mas temos bons exemplos na palavra sobre os pensamentos. Nós vamos abrir no Salmo 1. E vamos ler o Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2, fala assim... Eu vou ler o 1 também para fazer um contexto, né? Salmo de Davi. Acabei de ficar na dúvida se é de Davi. Tá, o Salmo do salmista. Vamos lá. Salmo 1, 1. O salmista diz assim... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele está dando um contraponto aqui para nós. Bem-aventurado é aquele que não faz essas coisas, porque ele faz essas coisas. Então, não é que o cara é bonzinho e comportado, ele se entrega à meditação na lei do Senhor. Irmãos, a meditação, eu vou falar já de meditação, eu vou para Salmo 103, Salmo 103, vamos lá. Vocês conseguem achar o Salmo 1? É 102 para frente. Tá? Salmo 103, versículos 1 e 2. Salmo 103, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Então, aqui, sim, tenho certeza que é um salmo de Davi, segundo a minha Bíblia ali, né? Davi estava dizendo o seguinte, minha alma, bendiga o nome do Senhor, não se esqueça das coisas que o Senhor já fez por ti. Ele está meditando. Ele está falando consigo mesmo. Tá? A meditação para nós ficou meio assim deturpada por causa dessas novas filosofias aí, meio, né? Sei lá o quê, alternativas. E a gente sempre pensa naquela pessoa sentada, né, com as mãos em cima do joelho. Esquece isso. A meditação é ficar remoendo uma coisa. É igual a vaca ficar remoendo novamente o alimento que ela comeu. Eu sei que é um péssimo exemplo, mas melhor você ser vaca do que não remoer nada, né? Então, ela pega de volta aquilo que ela se alimentou, traz para fora e fica remoendo aquilo de novo. Irmãos, meditar é falar consigo mesmo. A gente medita coisas boas, mas também medita coisas muito ruins. Quando a gente, por exemplo, discute com uma pessoa, briga, fica chateado, com o marido, com a mulher, com um amigo, com um parente, a gente medita, às vezes, em cima da briga. E aí tu medita, não, mas eu vou escutar o áudio de novo. Aí escuta o áudio de novo, aí, ó, eu não falei grosseiro para ela me responder desse jeito. Entendeu? Aí tu fica ali 3 dias meditando, carregando a pessoa na mochila. E é isso mesmo, meditar é isso, é falar consigo mesmo, é trazer de volta. Não, mas o que aconteceu naquele momento, sabe?
E o salmista está falando o contrário lá, o Salmo 1, né? Eu medito no quê? Na tua lei. Eu fico remoendo as coisas que a tua lei me ensina. Porque, irmãos, cabeça vazia não existe. Outro está remoendo a lei, outro está remoendo a briga que teve com o cônjuge. Precisa de a gente identificar essas coisas. E precisa a gente tomar autoridade de mandar na alma, de mandar no pensamento, que era o que Davi fazia aqui. Ó, minha alma, bendiga. Como é que faz? Ó, bendiga, não esquece. Né? Quando tu está mal, mas ele não. Ele mandava nele mesmo. Dizia, está mal, fica bom agora. Não esquece do que Deus já fez. Porque, como já vimos aqui, para esquecer das coisas boas, é 2 toques. A gente só lembra da porcaria, do que nos fez mal, dos momentos ruins. Né? Os benefícios que o Senhor trouxe, a gente tem uma facilidade de esquecer tremenda. Irmãos, nós precisamos mudar, porque é isso que vai fazer com que a nossa vida na fé seja longa não, seja até o nosso recolhimento, até a vinda do Senhor, não sei, até o ponto final ali. Tá? Não adianta ser longa, igual Noé, que foi longa, no final encheu a cara na vinha. Filipenses 4, versículo 6. Onde é que está mesmo? Esqueci. Aqui. Filipenses 4, 6. Aqui é um conselho que fala para a gente o que não fazer, o que fazer e como fazer aquilo que tem que fazer. Vamos lá. 4, 6 diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É muita coisa, né? Muita benção aí. Mas ele está falando assim, ó, não fique ansioso. Não fique ansioso. Você tem como pai o Criador de todas as coisas, né? Não é um paizinho, é um paizão, o nosso pai. Então ele está dizendo, não fique ansioso. Ao contrário disso, fala com Deus, né? Traduzindo aqui em miúdos. Fazei conhecidas as vossas petições, quer dizer, ora. Deixa Deus saber o que tu estás passando num sinal de dependência, porque alguém pode dizer, Deus não sabe o que ele está passando. É óbvio que sabe, mas é um sinal de dependência eu ir lá pedir e Deus me atender. Então, eu preciso que Deus conheça as minhas angústias, as minhas ansiedades. Né? Então, ele diz o que não fazer, o que fazer e como fazer isso. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. E aí, qual será o resultado disso, irmãos? Que é uma coisa que todo mundo aqui quer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu escrevi uma coisa aqui, lá em 1980, mais ou menos, que diz assim, ó, isso sim é ser livre em Cristo, mente livre, coração livre. Esse versículo 7 aqui, ó, é o que mostra assim, cara, eu sou livre. O Senhor guarda a minha mente, o meu coração, e isso sim é ser livre. É tremendo isso, irmãos. E para finalizar, tu acabou cedo, né? E me entregar. Tem ceia? Tá. Beleza. Capítulo, continuando ali, diz assim, ó, versículo 8. O que foi? Parece que eu não dei bola para ceia? Não, gente, não. Beleza, que bom. Temos ceia. E vocês também, né? Versículo 8. Finalmente, irmãos, aqui é onde eu falei, acho que no comecinho, que eu falei assim, ó, que nem saber pensar a gente sabe. E o Senhor nos instrui como pensar. Tá? Versículo 8 fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu já vou continuar, mas assim, a gente lê, eu já li isso aqui muitas vezes, acredito que alguns de vocês também. A gente vai lendo assim e normaliza, né? Mas, na verdade, isso aqui é um grande desafio para nós, porque a gente passa por muitas coisas na vida.
E como é que manda no que pensar, né? A pessoa diz, eu estou triste. Ué, só não ficar triste, né? Mas o Roberto trata assim, está angustiado, é só não ficar angustiado? É verdade, né? Então, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Pense em coisa boa. Mas eu estou pensando em coisa ruim. Pensa em coisa boa. É isso. E aí, irmãos, se Deus falou que é assim, que é para ser, eu e tu vamos ficar botando empecilho? Né? Ele falou, escolhe as coisas que tu vai pensar. É muito louco isso, se a gente parar para ver. É muito sobrenatural escolher no que vai pensar, mas é o que a palavra está dizendo. Então, se é de boa fama, se é bom, se é agradável, se faz bem para os outros, se é positivo, pensa nisso. Então, ele está dizendo, gente, está na mão de vocês. Né? Não é que a mente está ali, ela está fadada ao destino. Não, eu posso escolher as coisas que eu vou alimentar na minha cabeça. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí, o que eu queria trazer agora é uma reflexão um pouquinho fora do que eu falei aqui até agora, mas olha o que esse irmão, né, que para mim devia ser o 12º apóstolo e não Matias, eu tenho uma encrenca com Matias, né, mas, enfim. Olha a clareza que esse irmão tinha na cabeça. Isso que eu falei para vocês é a instrução de Deus. É mais ou menos isso que ele diz. Vou ler de novo. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É muita autoridade, né? Dizer, eu estou tão ligadinho com o Senhor que o que eu ensinei para vocês devem praticar, e como resultado, o Deus da paz estará convosco. Irmãos, a gente precisa, pelo menos, tentar chegar perto disso, né? Ou seja, as coisas que a gente fala, os conselhos que a gente dá, as nossas atitudes, tem que confirmar o que a palavra espera de nós, para que a gente possa dizer, irmãos, se tu fizer o que eu estou te falando, o Deus da paz será contigo. Oxe, já pensou? É muita caruda, mas ele tinha uma caruda, uma coragem do Espírito Santo, não é uma coisa assim, porque várias vezes ele fala, gente, eu não estou carregando o meu currículo junto comigo, eu não estou carregando as minhas faculdades junto comigo, meus cursos que eu fiz, não, isso aqui é poder de Deus, é sabedoria divina. Eu, inclusive, deixei até de lado para poder me dedicar ao que vem do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos chegar perto disso, ao ponto de quem chegar perto da gente, a gente poder dizer, vai lá e faz isso, porque o Senhor vai estar contigo, vai te acompanhar nessa decisão. Amém, queridos? Isso é fácil? É claro que não. Isso depende de uma vida de oração? Depende. Depende de uma vida de comunhão com a palavra? Depende. Muito, né? Então, depende de não pensar aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor instruiu? Sim. E isso é na hora que está brabo com alguém? Né? Porque quando você está bem, até você está pensando em coisa boa, bonita. Mas quando está brabo, quando deu errado, quando acabou o dinheiro, quando está doente, irmãos, nós somos de carne. Uma hora os pensamentos ruins vêm, a ideia de vingança vem, e aí eu pego isso tudo, algemo e levo na presença de Deus. Amém, queridos? Hoje é nosso culto de ceia, então vamos mudar o clima agora, né? Que felicidade, né, irmãos? Que alegria poder celebrar, porque foi só reguada. Aí agora tem a ceia, né? Mas, glória a Deus, irmãos, que nos permite, além de toda essa nossa ruindade, esse nosso jeito de ser tão desobediente, dessa mente que não sabe nem pensar direito, o Senhor nos convidou para a mesa dele. Irmãos, isso ninguém pode apagar, né? O convite do Senhor para estar na mesa com Ele, ninguém pode diminuir, pode menosprezar, pode te tirar. Amém, queridos? Então, vou chamar o Ministério do Louvor aqui. Eu queria pedir para que vocês cantassem a música do Se Entregou aos Cravos, que eu não sei o nome. É possível? Isaías 53? Hoje? Isaías 53, a música. Pode ser todo o ministério, para ficar bonito. E enquanto os irmãos ministram essa canção, inclusive, se você nunca meditou, né, nunca remoeu essa canção, deveria, porque ela é muito tremenda, irmãos.
Se nesse momento agora que eles cantarem, você não quiser cantar muito, quiser meditar ou cantar baixinho, faça isso. Medite nessa canção, nisso que o Senhor fez por mim, por você, e que nós nunca seremos merecedores, tá? Então, eles vão ministrar o louvor aqui. Estão se conectando, se ligando aqui. E aí, eu vou pedir para a Meire, se puder tirar as tampinhas ali do negocinho ali da ceia. Aí, enquanto eles ministram aqui, você pode ir pegando o pão e o suco. Amém, queridos? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado. Dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, louvava e amarga pra nos dar sua doce graça. Tomou e não comeu o pão, pode fazer isso agora. Entenda que tudo isso que você vive e experimenta e as oportunidades que tem através dessa palavra maravilhosa faz parte dessa doce graça, desse tempo maravilhoso que temos vivido na presença de Deus, ainda que com lutas, com guerras, com aflições, mas a bem da verdade é que nós temos uma vida tremenda na presença de Deus. Ele nos dá muitas possibilidades de conserto, de remediar as coisas. Ele é o nosso Deus, o nosso consolo, o nosso conselho.
Então que seja um tempo agora de reflexão, de saber que você tem um Pai que te orienta, que te aponta o caminho, que te ajuda, que está olhando pela tua casa, que está olhando pelo teu filho, que está nesse momento protegendo de males maiores. Oh Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tanta proteção, pelos livramentos que nós nem sabemos que tivemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz a cada dia, a cada manhã, pela restauração, pela misericórdia que se renova. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és para nós. Obrigado pela vida livre que temos em Ti. Obrigado, Senhor, por mudar a nossa história, mudar o nosso destino, Senhor, que era o inferno. Obrigado, Jesus, por tudo que você deu, a íntegra, conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada irmão aqui, cada casa representada por cada irmão. Abençoa, Senhor, que Tu possa estar tocando a vida deles, Pai. Tocando os esposos que não estão aqui, tocando os filhos que não estão aqui, tocando os pais que não estão aqui e principalmente ajustando, Senhor, o procedimento de cada irmão aqui, para que eles sejam luz, para que eles possam brilhar, como essa própria canção fala, para que eles possam brilhar por onde quer que passem, para que a submissão deles seja confirmada, e aí eles possam sim punir, né? Aliás, chamar a atenção, apontar o caminho, mostrar qual é o correto. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua mão estendida, porque nós não temos virtude suficiente para seguir em frente. Nós dependemos do Senhor. Tu és a nossa fonte, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, não nos desampare, Senhor. Nós te pedimos, amanhã no trabalho esteja conosco. O que quer que façamos, o que quer que coloquemos a mão, que Tu esteja conosco, Senhor. Que nós sejamos representantes Teus aqui. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tu quer falar, Roberto? Quer. Irmãos, glória a Deus por essa palavra do Senhor. Enquanto o Frank ministrava, o Senhor falou forte no meu coração. Ele não citou expressivamente isso, mas tem acontecido um grande índice de suicídios, né? Eu não sei se o mês de março é o mês de conscientização. É maio? E assim, gente, e temos visto, amém. Temos visto cristãos tirando a vida. Temos visto pastores tirando a vida. Justamente por causa dessa luta terrível na mente, que muitos ignoram e lutam sozinhos. E saiba de uma coisa, amado, como o Frank falou, se você está passando por uma dificuldade na sua mente, alguma luta, um pensamento que te leva a ficar depressivo, saiba que o Senhor quer te ajudar também nessa hora. E a igreja está de braços abertos para ajudar nessa hora também. É importante você buscar ajuda. Tem um telefone de uma ONG que é chamada CVV. Eles recebem milhares de ligações diariamente de pessoas que precisam desabafar. E ali elas contam, entre muitas coisas, desejos suicidas. Isso é uma ONG secular, pessoas que apenas emprestam seu ouvido para ouvir, dar um conselho, mas a igreja tem o poder da palavra de Deus para trazer o conselho para isso, para trazer a palavra, para trazer a oração, para trazer o ministrar do Espírito Santo, o lavar da palavra. Então, irmãos, se você conhece alguém que está passando por isso, leve essa pessoa a tomar uma atitude, buscar ajuda, se precisa até buscar ajuda médica. Amém? Eu quero fazer um momento de oração agora. Quero convidar quem está precisando de oração. No momento que temos feito todo o culto, né? Você conhece alguém que precisa de oração também, que está passando por uma dificuldade. Quem sabe você conheça alguém que está precisando de oração nesse sentido. Quero convidar você a vir até aqui à frente. E um obreiro vai até você para orar por você. Que você possa falar para esse obreiro
olha, eu quero oração pela minha vizinha, ela está passando por isso, o casamento dos meus primos, ou eu que estou precisando de oração, estou com lutas na mente assim, estou com pensamentos diabólicos, pensamentos de morte. Então, nesse momento, amado, deixe ser ministrado pelo Senhor. Você que está precisando, não fica no teu lugar, querido, sai do teu lugar, tenha pelo menos essa iniciativa de sair do teu lugar, vir até aqui à frente. Repito, não é somente por você pode estar aqui representando alguém, não precisa ter vergonha, ninguém vai pensar nada de você aqui, de forma nenhuma. Estamos na casa do Senhor, estamos aqui no meio da igreja, um lugar de acolhida, um lugar onde você tem toda a liberdade para demonstrar suas fraquezas, para pedir ajuda. Peço que os obreiros imponham as mãos, pergunte para a pessoa qual é o pedido de oração que ela tem, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, abençoar, Senhor Deus, todos esses irmãos que estão aqui, Pai, diante da Tua presença. Deus, nós oramos agora, clamamos, Senhor, sobre a mente, o coração, o corpo físico, Senhor, as lutas, Senhor Deus, as batalhas, as dificuldades, sejam elas de ordem financeira, espiritual, sentimental. Nós oramos agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, e impomos as mãos sobre esses irmãos agora, Senhor, e declaramos a cura do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida daqueles que eles representam aqui. Essa noite, Senhor, nós oramos, nós abençoamos, Pai. Desfaz agora, Pai, toda ideia suicida agora, Senhor Deus, toda ideia depressiva agora, Pai, todo falar de Satanás na mente de mulheres e homens aqui, Senhor, nós repreendemos, expulsamos agora espírito de morte, expulsamos agora espírito de suicídio, em nome de Jesus, espírito de loucura, nós repreendemos o nome de Jesus. Com fé nós oramos agora, declaramos, Senhor, que a Tua palavra que falou conosco essa noite, Senhor, possa ser agora selada pelo Teu Espírito, através da imposição de mãos, que haja cura nesse lugar, Senhor, que haja libertação nesse lugar, Senhor. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Desfaz as obras das trevas agora, Senhor. A Tua palavra poderosa foi pregada, Senhor. Desfaz, Senhor Deus, o mal agora. Desfaz o mal agora. Nós oramos, declaramos vida, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos o renovo do Senhor sobre cada vida aqui intercedida, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Uma ótima semana na presença do Senhor. Homens, não esqueça, quinta-feira, nosso encontro de homens lá em casa, certo? Depois detalhes falamos no grupo ali de homens. Se você não faz parte ainda do grupo de WhatsApp de homens, procura o Fábio, um desses homens bonitões aqui que estava aqui na frente. Procura um deles para você ser adicionado a esse grupo e receber as informações. Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana em nome de Jesus.